Um mestre de judaísmo, um professor, perguntou ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, qual é o mandamento mais importante? E o Senhor Jesus lhe respondeu: o mandamento mais importante é este: ouve, ó Israel, amará o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a si mesmo. Então o professor lhe falou: muito bem, porque amar a Deus e amar ao próximo é mais importante do que ofertar e sacrificar. Então Jesus lhe respondeu novamente: muito bem, você não está longe do reino dos céus, você não está muito longe do reino dos céus. Quando o Senhor Jesus disse isso, o Senhor Jesus não estava falando aqui sobre salvação. O Senhor Jesus estava falando assim: olha, muito bem, professor, você não está muito longe do conceito do reino dos céus. Porque o reino dos céus é constituído por conceitos e não por normas de conduta. O reino dos céus não tem nada a ver com não podes, não toques, não proves, não pega, não ouve. Isso é pecado, isso é profano, isso é santo, isso é certo, isso é errado. O reino dos céus, ele é estabelecido por conceitos, ou seja, lá nos céus, na glória dos céus, existe uma ideia, um conceito sobre a vida, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o juízo, sobre aquilo que é justo, sobre aquilo que é bom e agradável diante de Deus, sobre o que é melhor para a vida humana e o propósito que Deus tem pela humanidade. Existe um conceito sobre isso. Então, ou você está próximo desse conceito no seu entendimento, ou você está longe deste conceito. Quando nós tratamos o reino dos céus e o evangelho com normas, apenas como normas, nós estamos reduzindo o conceito em normas. Nós estamos reduzindo aquilo que é magnífico para o mesquinho, aquilo que é grandioso para o comum. O reino dos céus tem a ver com conceito. Ou você está longe da ideia desse conceito, ou você está perto da ideia deste conceito. Normas e mandamentos são para todo mundo. Conceito não. Um exemplo que eu vou te dar. Uzá tocou na arca da aliança e morreu fulminado. A arca da aliança na casa de Obed-edom prosperou ele. Salomão sacrificou a Deus e recebeu sabedoria. Saul sacrificou a Deus e foi desobediente e recebeu repreensão. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. O conceito, ele tem a ver com motivações. Então, às vezes, o que é para um não é para outro. A proporção de um julgamento para um não é a mesma proporção do julgamento do outro, porque Deus ele julga a intenção do coração dentro do seu conceito, do consenso estabelecido nos céus. Então ninguém vai ser julgado no juízo final por séries. Tem uma listinha aqui, eu não faço parte dessa lista, então eu não vou ser julgado. Não, eu vou ser julgado pela motivação do meu coração, pela luz que eu tenho e não pela luz que eu não tenho. No reino dos céus, existem eunucos que foram feitos por homens eunucos. Eunucos que se fizeram eunuco por causa da vontade de Deus. E há eunucos que nasceram eunucos. No reino dos céus não existe só eunucos, mas existe vários tipos de eunucos. E aí você pode jogar para longe. Existe bêbados e bêbados. Existe afeminados e afeminadas. Existe divórcios e divórcios. Existe assassinatos e assassinatos, mortes e mortes. Porque cada um vai ser julgado pelo contexto da sua vida, pelo contexto das suas motivações e da sua consciência. Então, quando nós julgamos o reino de Deus, o evangelho, apenas por conceitos e normas e passamos nisso, a debater só nisso aqui,
muitas das vezes essas coisas nos afastam do verdadeiro conceito do reino dos céus. O reino dos céus, no conceito, meretrizes chegam primeiro que religiosos no reino dos céus. Vai chegar lá primeiro. No reino dos céus, existem motivações e motivações. Viúvas pobres ofertam mais do que homens ricos. Porque o que manda é o conceito. Se você está próximo dessa ideia, desse consenso estabelecido nos céus. Muitas das vezes nós vemos muita gente se perdendo tempo com normas e condutas. Por exemplo, uma das coisas que é mais debatida hoje, vou citar aqui por exemplo, poderia citar outra coisa, que mulher não pode ensinar. Então muita gente, não, mulher não pode ensinar, porque isso está escrito na Bíblia. Mas a própria Bíblia fala que em Cristo não há grego, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Então, se você ficar se tratando de uma norma e não entender porque o apóstolo Paulo falou naquela ocasião aquilo ali, você vai trazer uma teologia e você vai viver naquela vida, naquela teologia ali, achando que está próximo do reino de Deus. E muitas das vezes você está longe do reino dos céus para não entender aquilo ali. E isso aí a gente joga para tudo. Então o reino dos céus, ele se trata de conceitos. Você está longe do conceito, desse conceito, ou você está próximo desse conceito. Uma vez o Senhor falou para Jó ali cansado, né? E no seu cansaço, na sua dor, ele falou muitas coisas. E o Senhor, quando apareceu para ele, disse para ele assim: quem é esse que escurece o conhecimento? Porque muitas das vezes nós escurecemos o conhecimento. E muitas das vezes nós jogamos luz nesse conhecimento, ampliamos o conhecimento. E quando nós escurecemos o conhecimento, quando nós tratamos a magnitude de Deus e reduzimos eles a não podes e não toques, a usos e costumes, a tradições humanas, a tradições religiosas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender qual o conceito geral de Deus sobre o amor, sobre a vida, sobre o que é justo, sobre o que é bom e agradável diante de Deus. Compreender o conceito. E depois que compreender, se aproximar desse conceito. Não ficar escurecendo o conhecimento com ideias que Deus nunca mencionou. E se você quiser entender o conceito do reino dos céus, olhe para o Senhor Jesus. Olhe como ele tratou a vida, olhe como ele tratou o pecado, olhe como ele tratou o religioso, avarento, olha como ele tratou a meretriz, olha como ele tratou o pecador sendo acusado, olha como ele tratou a igreja, as sinagogas, olha como ele tratou a praia, olha como ele tratou a comida, a bebida, olha como ele tratou a vida. E você olhando para a palavra encarnada, não só para textos estabelecidos ali na Bíblia, mas olhar para a própria palavra encarnada andando. Jesus andou, ele andando, ele falando, era a palavra falando. Ele andando, era a palavra falando. E quando nós olhamos para Jesus, a palavra encarnada, nós começamos a compreender o que Deus se importa e o que Deus não se importa. É assim que funciona. Para que nós não podemos ficar escurecendo a sabedoria. Vou te dar um outro exemplo aqui. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar na carne, ele vai colher corrupção. E se ele plantar no espírito, ele vai colher vida eterna. Isso é verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o homem verdadeiramente planta tudo que ele colhe? Ou muitas das vezes nós colhemos aquilo que nós não plantamos? Então, por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes o justo colhe coisas que ele não plantou. A palavra de Deus está mentindo? Não. A palavra está dizendo que diz:
naquele tema, naquele conceito sobre espiritualidade e carnalidade, o homem vai colher o que ele plantou naquele tema. Nós não podemos jogar isso para a vida. Porque muitas das vezes nós não colhemos o que plantamos na vida. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Que um homem pode cair no mau tempo assim, ó, num piscar de olhos. Então procuramos entender o conceito do reino dos céus. Não ficar atrelados àquela ideia de reducionismo, como se Deus estivesse preocupado com aquelas coisinhas e detalhinhos. É lógico que normas de condutas, ela é boa, tem que ser analisada e observada. Mas essa não é a ideia central aonde nós devemos nos apegar. Se você quer compreender os conceitos do reino dos céus, olhe para o Senhor Jesus Cristo andando, falando, como ele tratou o assunto, como ele tratou cada coisa da vida. Leia Jesus, o que ele disse e o que ele não disse sem dizer. Leia o Senhor Jesus, observe-o andando, observe ele tratando as coisas dessa vida, observe ele tratando a festa, o dia a dia, os exercícios religiosos. Observe o Senhor Jesus e assim você vai entender o que é o conceito do reino dos céus. Porque ou você está longe desse conceito ou você está perto. Tem pessoas que falam de Deus, mas ela está a quilômetros de distância do reino dos céus. Amém? Deus abençoe.